leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente legalmente representado pelo doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, no exercício da presidência, convocou o senhor conselheiro substituto Alberto Pires para substituí-lo, em virtude do mesmo encontrar-se assumindo a presidência, facultando a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, a senhora conselheira Maria Cleide mostrou-se indignada por conta da representação que, de ordem, seu chefe de gabinete recebeu e encaminhou à Procuradoria, esclarecendo que em momento algum ela queria atrasar algum processo em seu gabinete, afirmando que encaminhou à Procuradoria e em breve trará a plenário. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa solicitou ao excelentíssimo senhor presidente em exercício fazer uma reunião administrativa, onde todos os conselheiros pudessem fazer uma pauta desse problema administrativo, para quando o presidente titular chegar, pudéssemos deliberar, colocando em votação, aprovado. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse estar solidário com a conselheira Maria Cleide pelas suas falas, em virtude do acontecido na sessão anterior. Com a palavra, o doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider, apresentou seu esclarecimento sobre a conduta do Ministério Público de Contas na sessão passada, relativa a um processo específico com o pedido de liminar, cujo teor segue na íntegra. Com relação à sessão administrativa, afirmou que o Ministério Público de Contas está à disposição, caso vossas excelências queiram ouvi-los. Finalizando, saudou a senhora conselheira Maria Cleide pelo retorno, desejando que desenvolva suas atividades da melhor maneira. O excelentíssimo senhor presidente em exercício facultou a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foi discutido e julgado seguindo o processo. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 15.128/2009. Trata-se de uma denúncia interessados Vila Nova Maranhão Advogados. Após relatada a matéria, o excelentíssimo senhor presidente em exercício convidou a doutora Bruna Monteiro, advogada da Casal, para fazer a sustentação oral do pedido do arquivamento da denúncia da empresa advocatícia Vila Nova Maranhão, solicitando a anulação de um edital lançado por aquela empresa para a contratação de serviços jurídicos. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse: seria bom que a gente uniformizasse esse procedimento, efetuando a leitura do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, salientando que deveria seguir o Regimento Interno. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente em exercício, onde disse ter consultado o Ministério Público para ouvir primeira defesa. Com a palavra, o doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider, disse: com relação a essa cláusula do regimento interno, eu acho que a interpretação que a gente podia fazer nesse caso, se a representação e a denúncia fosse do Ministério Público de Contas, aí sim, poderia imaginar que a primeira fala seria do Ministério Público, mas nesse caso não é isso. Ocorre uma denúncia formulada pela Sociedade de Advogados e o Ministério Público está atuando em custos leves. E a praxe forense e a praxe judicial vai ser essa, falar por último. Nesse sentido, o Ministério Público entende que deve ser ouvido por último na sua manifestação e que se deve dar interpretação a essa cláusula do regimento interno deste modo, até para que se evite qualquer delegação de nulidade. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse entender a posição do Ministério Público de Contas, mas não entende o posicionamento, acreditando que a questão da nulidade talvez ficasse mais forte se a ordem fosse invertida, sugerindo que colocasse em votação. Aprovada a proposta do conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício disse concordar em respeitar o regimento interno. Disse também levar a ser discutido em reunião administrativa, esclarecendo que, em seu ponto de vista, ver o regimento como melhor opção.
O Ministério Público deve se pronunciar antes, solicitando a doutora Bruna Monteiro esperar o pronunciamento do Ministério Público com relação ao processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Com a palavra, o senhor procurador Ricardo Schneid fez seu pronunciamento, manifestando-se favorável ao acolhimento da denúncia. Após o pronunciamento do doutor procurador, o excelentíssimo senhor presidente em exercício convidou a doutora Bruna para fazer a sustentação oral. Esta iniciou sua defesa. Dando seguimento, o excelentíssimo senhor presidente em exercício encerrou o debate, submetendo o processo à votação. Usando a palavra, a senhora conselheira Rosa Albuquerque solicitou a retirada do processo de pauta em virtude das alegações trazidas pela defesa, comunicando que vai reavaliar o processo e trazer o mais breve possível para a apreciação. Não havendo nenhum processo para relatar, o excelentíssimo senhor presidente colocou em votação a resolução normativa 003/2012, aprovado, facultando a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o doutor procurador Ricardo Schneid fez indagação com relação ao sorteio dos grupos se haveria alguma previsão para a realização do mês de julho. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente em exercício colocou em votação. Aprovado para a próxima terça-feira. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa fez seu comentário sobre os municípios que não encaminharam a prestação de contas do ano de 2010, Traipu, Japaratinga, Matriz de Camaragibe, São Luís de Quitunde, Carneiro e Palestina. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente em exercício informou que Traipu é de sua relatoria, devido a esse entre e sai de prefeito, mas está verificando uma forma de solucionar o problema. E com relação aos demais, serão adotadas as providências que estão na lei. Usando a palavra, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires parabenizou o excelentíssimo senhor presidente em exercício por dar continuidade à convocação do auditor substituto e atendendo o interesse público, associando-se ao voto o senhor conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício agradeceu, dizendo que não fez nada a mais do que a sua obrigação, facultando a palavra aos senhores e senhoras conselheiras e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente em exercício, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras conselheiras, os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Na discussão, em votação, conselheira Rosa, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro convocado Sérgio, conselheiro Alberto. Aprovado.
Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, que assim queira fazer uso. Com a palavra, doutor Ricardo Chinai. Senhor presidente, o Ministério Público tem duas considerações a fazer. Neste momento. Inicialmente, o Ministério Público vem reiterar uma solicitação já feita desde o dia 12 de junho, cujo prazo já se venceu no dia 5 de julho, que é relativo ao envio pelo Tribunal de Contas da lei da lista relativa aos gestores que tiveram as contas reprovadas por esta Corte. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ele recebe a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Infelizmente, ela chega num estado, um dos poucos estados, eu acredito que apenas outro estado não enviou, porque Minas já enviou, que ainda não fez o envio dessa lista. Eu acho realmente esse fato lamentável. Eu acho que essa Corte não precisava passar por isso, por uma medida tão simples, que apenas reunir informações que já estão nesta casa e fazer o envio à Justiça Eleitoral. Eu acho muito triste que isso aconteça, né, nesse momento, e mais uma vez o Ministério Público reitera que essa lista seja enviada o mais breve possível e que também seja divulgada o mais breve possível no site dessa casa. Essa é a primeira consideração, senhor presidente, que eu faço nesse momento. E a segunda é apenas reiterando o que foi deliberado por este colegiado na sessão plenária passada, de que hoje deve ser feito o sorteio dos grupos de fiscalização. Então, o Ministério Público reitera isso, o presidente acaba de informar que já está pronto, então o Ministério Público apenas vai aguardar que ele ocorra da melhor forma possível. Era isso, senhor presidente e seus conselheiros. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Excelência, eu quero só me associar às palavras do Ministério Público com relação ao envio da lista da Justiça Eleitoral para o Ministério Público Eleitoral. É isso, Excelência. Continua facultada a palavra. Só para título informativo, eu realmente me associo também à colocação do Ministério Público. Essa lista já, até porque o prazo, o TRE já está divulgando, ou seja, as impugnações, ela perdeu o sentido, ela não tem mais no TRE, porque foi até o dia, se não me engano, 5, não, até sexta-feira passada. Mas a informação que eu tenho é do presidente em exercício, que ele vai encaminhar até 20 de julho, ou seja, sexta-feira que vem ele estaria encaminhando essa informação que ele pediu para passar para o Ministério Público, assim, para todos do plenário e para todos que ele encaminhava, tendo em vista que ele verificou que teria um recurso e ele estaria analisando com mais propriedade. Com relação ao sorteio, o sorteio será feito hoje, já está sendo finalizado ali pela comissão de plenário, e nós iremos fazer, eu acho que até depois da ordem do dia, no final a gente faria o sorteio. Então, terminadas as explicações, eu queria só dar mais com relação à verificação, através de uma reunião que nós tivemos ontem, foi verificado que o regimento interno nosso teria, após a defesa apresentada naquela sessão da advogada da Casal, nós verificamos que o procedimento correto, conforme o regimento, seria, após a deliberação do processo, ou seja, o relator do processo relatar o seu processo, a palavra será passada ao Ministério Público e, posteriormente, botada em discussão. E o Ministério Público se pronuncia ou não, e aí a gente põe em discussão e depois em votação. Seria o que, para a gente manter o regimento, que é o regimento da casa. Sim, eu sorteio, já está tudo, o resto já está informado. Então, pela ordem... Senhor presidente, uma consideração. Pois não. Com relação a essa reunião que ocorreu ontem, apenas deixar registrado em ata e em público que o Ministério Público não participou dessa sessão, e até por isso eu acho que não pode nem ser denominada de sessão, seria uma mera reunião, um mero encontro, e que não teria nenhuma deliberação lá, cunho normativo ou deliberativo no ponto de vista do Ministério Público. O Ministério Público entende que deliberações e decisões devem ser tomadas em plenário, publicamente, com a presença do Ministério Público,
como ocorre em todos os tribunais, em especial no TCU. No entanto, obviamente que acontecendo novamente uma situação parecida com a que ocorreu no caso da sessão passada, poderá esta Corte deliberar e se manifestar e votar, e aí sim caráter decisório. O Ministério Público é preocupado com essas deliberações e que isso se torne um fato corriqueiro, muito embora seja possível que exista, lógico, mas são meras reuniões, não se decidindo absolutamente nada em cunho definitivo ou que tenha algum efeito, porque reunião é algo que não pode vincular, até porque não houve a participação do Ministério Público. É essa consideração que eu gostaria de fazer e, aproveitando para salientar a posição do Ministério Público em relação ao que houve na sessão passada, da leitura que se deve fazer do regimento interno, que não deve ser interpretado literalmente a ferro e fogo, mas se assim o for, faremos. Até porque várias questões aqui não são interpretadas literalmente, até mesmo a ordem de julgamento não é interpretada aqui, não é aplicada, o início das sessões com 15 minutos a partir do horário regimental, a justificativa das ausências também não é feita pelos conselheiros que se ausentam, as férias não são deliberadas em plenário dos senhores conselheiros e aprovadas pelo colegiado. Então, uma série de questões que estão previstas regimentalmente e que eu acredito que, se for para ser feito a ferro e fogo, que se faça. Mas eu acredito que não é assim que se interpreta o direito. O direito ele precisa de uma interpretação, os enunciados estão postos, mas é o intérprete que vai dar o alcance e o significado de cada um deles. Apenas faço esse registro e para que fique bem claro qual é o nosso posicionamento, respeitando sempre a decisão do colegiado, mas as decisões efetivamente tomadas na presença, ou publicamente, nas sessões públicas, nas sessões deste colegiado reunidos aqui perante todos. É isso que eu teria a colocar, senhor presidente. Muito obrigado. Excelência. Show. Pois não, com a palavra a conciliação. Excelência, acredito quanto a... Primeiro quero só o coro do Ministério Público quanto à questão de se cumprir o regimento da forma que está disposta. Quero me associar, porque eu acredito que com isso este tribunal ganharia em legitimidade e em qualidade. E naquilo que fosse controverso, que se fizesse as respectivas alterações, interpretações, de modo que ficasse válido e obrigando a todos. Quanto à questão da reunião dos conselheiros, também concordo que não pode vincular a decisão do pleno desta casa, mas quero ressaltar e também mantendo a minha posição da sessão ordinária passada, que inclusive já foi deliberado pelo pleno e que a ordem a ser seguida é esta que está no regimento. Eu acho que isso não é matéria já ultrapassada, não temos o que mais nos debruçarmos sobre ela. Quanto à questão das férias dos conselheiros, eu realmente não posso com certeza afirmar de todos, mas desde a minha presença aqui, as minhas férias, as férias da conselheira Maria Cleide, todas elas foram trazidas ao pleno, deliberadas pelo pleno. Então, eu acho que não assiste razão ao Ministério Público quanto a esta parte. E devemos atentar muito, ficarmos muito atentos e zelosos dentro das nossas competências e prerrogativas, ainda mais aquelas que dizem com a questão dos atos interna-cópicos desta casa. É isso, excelência, muito obrigado. Continua facultada a palavra. Não, pois não, seria certo. Eu também queria me associar aí às palavras do membro do Ministério Público, especialmente no que diz respeito ao cumprimento integral aí do regimento interno. E eu observo, analisando os processos que chegam para a minha relatoria, que alguns deles não obedeceram, inclusive, à tramitação exposta no regimento. E outros também, até uma garantia constitucional, que é a garantia do contraditório e da ampla defesa, que no regimento interno está disposto lá no artigo 212. Então, em algumas situações eu encontrei também essa falha. Então, já que estamos discutindo o fato do cumprimento do regimento interno, então seriam dois apontamentos que eu gostaria de trazer aqui para o plenário, essas duas observações. E
Gostaria também de registrar que este conselheiro substituto também não participou da reunião administrativa ocorrida, que, se não me engano, ontem aqui no tribunal. Era só isso, Excelência, obrigado. Não tendo que ele querer fazer uso, eu só queria fazer alguns esclarecimentos. Eu acho que, com relação às reuniões, que, como colocou o conselheiro Anselmo, que realmente se diz respeito às questões administrativas do tribunal, por isso que ela foi feita exclusivamente com os conselheiros. Nós temos todo conhecimento e toda postura já discutido isso anteriormente, que decisões que envolver e necessitar a presença do Ministério Público, ele será convidado. Isso já ficou definido e será sempre posto dessa forma. Com relação a cumprimento de regimento, eu acho que a gente está vivendo uma fase de transição, uma fase de modernização em paralelo a isso, e que os fatos que venham a ocorrer, que eles sejam trazidos para plenário, conselheiro Sérgio, era uma ajuda muito importante, esse caso específico, para que a gente venha corrigir. Ou seja, a gente só vai corrigir se a gente efetivamente tomar ciência e, ao mesmo tempo, as pessoas onde existiram aquele erro, a gente possa corrigir. A gente, teoricamente, por exemplo, é um fato que, se não levar dessa forma, a gente não sabe o setor que foi, como é que foi, e vai continuar errado. E, às vezes, as pessoas têm certeza absoluta que não errou, vamos dizer assim, deliberadamente. Às vezes, passou. Então, a gente está vivendo esse processo de transição. Nós temos, na verdade, a gente tem que encarar isso com muita firmeza. Nós estamos vivendo um processo de uma herança de ter excesso de funcionário no tribunal. A gente está vivendo um processo de aposentadoria de daqui a um ano, mais de um terço dos funcionários vão se aposentar. Nós estamos bloqueados pela lei da lei de responsabilidade fiscal, não podemos fazer concurso público. Ou seja, se correr o bicho pega, ficar o bicho corre. A gente tem que pensar e vestir a camisa, todo mundo, em resolver os problemas do tribunal. E como é que a gente resolve? Se a gente trouxer os problemas, a gente levar já com a sugestão. Olha, eu tenho uma sugestão disso aqui, olha, eu verifiquei isso aqui, foi setor. Sempre de um sentido construtivo. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir resolver. Então, os conhecimentos que nós estamos tendo, doutor Ricardo, eu tenho certeza do regimento que por acaso não venha a ser cumprido, ele não está deixando de ser cumprido efetivamente, deliberadamente, por algum motivo, mas sim, por falta, às vezes, desse acompanhamento, que essa força nova que entrou, vocês, o Ministério Público como um todo, tem ajudado muito nisso, os auditores, entendeu? Essa tem se debruçado no regimento e tem trazido para a gente as falhas que por acaso venham a acontecer e a gente poder resolver. Eu acho que é importante a gente entender essa manutenção de cumprir o regimento. Na hora que esse regimento hoje tiver superado, essa colaboração não é dessa forma, vamos estudar, vamos rever o regimento, vamos alterar o regimento. Eu acho que essa é a proposta, para que a gente possa, daqui, eu não tenho dúvida disso, e daqui a uns anos, que leva um tempo, principalmente porque é difícil a mudança cultural daquilo que o cara vem 30 anos fazendo daquela forma, você levar a pessoa com expectativa de aposentadoria. Então tem vários fatores que eu estou querendo aproveitar esse momento para que a gente se engaje nessa possibilidade de que os setores não virem ilha, mas sim ele tente se integrar na possibilidade da gente superar essas dificuldades, que a gente sabe que existe, ninguém foge dela, a gente sabe das nossas falhas, sabe dos nossos erros, e onde é possível cada um resolver no seu departamento, ótimo. Se não houver integração, a gente participar efetivamente com a vontade de resolver, fica muito mais difícil. Mas eu tenho certeza e afirmo, doutor Ricardo, não existe nenhuma forma, vamos dizer assim, de querer passar por cima do regimento, de fugir do regimento para isso ou para aquilo. Não. Às vezes, vamos dizer assim, o costume vai levando e a pessoa vai se acomodando e a coisa nunca teve essa oportunidade. E posso dizer de cadeira, eu estou aqui há 10 anos, a gente não tem, por exemplo, como às vezes você vê no Senado, aquela pessoa que está ali há 20 anos, estudou os regimentos e fica, quando entra o presidente novo, ele fica explicando, olha, é isso aqui, é dessa forma.
porque aí facilita. Eu acho que esse papel, essa turma nova, vocês, com todo o conhecimento que vocês têm, com a oportunidade que vocês estão tendo de estar beneficiando muito a todos nós com relação a gente poder melhorar o nosso regimento, melhorar a nossa casa e que a gente possa ser mais eficiente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente, no decorrer do tempo, a gente vai chegar a um nível de excelência. Não precisa ser... Não precisa estar naquele dos primeiros. Se a gente estiver no meio dos tribunais com relação à parte tanto administrativa como na parte regimental, como na parte, sabe, até de relacionamento com a sociedade, que é outra coisa que a gente precisa, a gente está evoluindo. Eu queria até agradecer essas colocações, porque eu acho que leva a gente e solicitar encarecidamente. Eu acho que está aí a conselheira Rosa para receber, vamos dizer, as sugestões pela corregedoria e a gente tentar aos poucos trocar regimento, ajeitar regimento e a gente ir se arrumando. Queria só fazer esse breve, vamos dizer assim, esse breve desabafo, mas no sentido construtivo, no sentido da gente poder melhorar, e é isso que eu tento fazer cada vez mais em todo lugar que eu passo, e eu tenho certeza que a gente está evoluindo. Então, dito isso, eu queria passar para a ordem do dia pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Tenho a relatar o processo TC 14692/2008 e trato o presente processo acerca de contrato de execução de serviços e seu termo de apostilamento, celebrados entre a Superintendência Municipal de Obras e Urbanização de Maceió, a SOMURB, e a empresa FP Construções Limitada, cujo objeto reside na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação de pavimentos asfálticos, tapa-buracos, nas vias de Maceió, localizadas nas regiões administrativas RA1, RA2, RA3 e RA4, em conformidade com as especificações técnicas constantes do edital de tomada de preços, número 014/2008 e seus anexos. O valor pactuado foi de R$ 124.835, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 7ª, e o prazo de vigência para execução dos serviços tem como termo inicial a data da publicação no Diário Oficial do Município e vigerá até 31/12/2009. Do termo de apostilamento. Tem por objeto o presente termo a alteração da dotação orçamentária especificada na cláusula 7ª do contrato número 019/2008, não caracterizando alteração do referido contrato. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade de tomada de preço, haja vista a observação dos ditames da Lei de Licitações e Contratos Públicos. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, através dos pareceres números 11.443/2009 e 10.99/2010 e 16.70/2011, segunda PC-RA, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato, consoante informam as folhas 280 e 314-315 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias.
Em discussão, processo relatado pela conselheira. Não, desculpe, eu estou errado. Após a relatoria, a palavra do Ministério Público sobre o processo TC 14692. O Ministério Público mantém a manifestação dos autos, Excelência. Em discussão, o processo relatado 14692 pela conselheira Rosa. Terminada a discussão, em votação. Conselheira Maria Cleide. Questão de ordem, mas aí não seria o caso da conselheira fazer o relatório e votar após a manifestação, não é isso? Eu até gostaria de saber os esclarecimentos do auditor. Se for seguir o regimento, eu acredito que a conselheira apenas relata. Ela relatou. Então ela tem que votar agora, não é isso? Eu estou pegando, colhendo os votos. Ela pode participar o voto, então não tem problema nenhum. Então só para esclarecer. Eu volto para a conselheira. Excelência, eu relatei, fiz o relatório e já coloquei Você meu disse já voto. pela próxima. Pronto, né? Conselheira Maria Cleide. Relatora. Conselheira Selma Brito. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Correlatores. Conselheiro Alberto. Acompanhe o relator. Aprovado. Processo TC 03936-2006. Trata o presente processo acerca de contrato de empreitada por preço unitário celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas, o DR Alagoas, e a empresa Beta Empreendimentos e Negócios Limitada, cujo objeto reside na execução dos serviços de reforma do terminal rodoviário de Santana do Ipanema, de conformidade com as especificações técnicas que integram o processo. O valor global do contrato foi de R$ 114.931, cujas despesas correrão por conta da dotação orçamentária discriminada no parágrafo 3º da cláusula 2ª e seu prazo para execução e conclusão das obras é de 60 dias consecutivos, contados a partir da ordem inicial de serviço. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 1º, a linha A, da Lei 8666 de 93. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público de Contas junto a esta Corte, através dos pareceres número 2016 de 2007, 0481 de 2012, 4ª PCGS 131, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informa a folha 131 e 134 dos autos. Por fim, válido destacar que no contrato referenciado estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e conforme com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço, na forma e para os fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o processo 3936, parecer 481 do Ministério Público, ele se manifestou pela regularidade do contrato. O Ministério Público ratifica. Em discussão, processo 3936, relatado pela conselheira Rosa. Terminada a discussão, em votação. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira Selma. Acompanhe o relator, excelência. Conselheiro Sérgio. É relatora. Conselheiro Alberto. Com relatora. Aprovado. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Não tenho processo relatado. Conselheiro Selma Brito. Sem pauta, excelência.
Conselheiro Sérgio. Não tenho processo a relatar, excelência. Conselheiro Alberto. Sem pauta. Eu, então, Excelência, antes do senhor, eu acho que o senhor tem que relatar, eu queria só pedir a sua autorização para me ausentar rapidamente do plenário. Foi não, eu vou preparando o sorteio, depois aqui eu peço. Perfeito, obrigado. Eu vou a comissão do plenário preparar o... Vou. Aí depois do sorteio, e aí a gente faz o sorteio, depois eu passo a presidência para a conselheira Rosa para poder relatar os dois processos. Senhor presidente, o sorteio vai ser feito agora, nesse momento? Claro. Qual é a sistemática? A sistemática está sendo ali, tá, deixa eu, que foi como foi feito da outra vez, eu vou ver como é que foi feito. Aqui tá os que já estão da vez passada. Então aqui, essa aqui já está sendo. Aqui são os que. Aqui são o quê? São os conselheiros. Ah, como? Os conselheiros não precisa disso. É já direto do grupo. Os nomes dos municípios estão aqui. É que o senhor presidente, apenas a título de sugestão, já que estamos numa sessão pública e dada a importância, né, desse sorteio, que seja feita a leitura dos municípios de cada grupo, de cada envelope. Feita essa leitura, depositado na urna ou em algum outro, e escolhido alguma pessoa até mesmo da plateia ou para que faça esse sorteio, a título de sugestão. Não, pode ser. Cadê aquela nossa urna? No caso, são os municípios e Grupo, aí vai pro grupo. os secretarias também, tudo, né? Os As órgãos. secretarias, cadê? Está faltando a secretaria. A gente deve fazer da secretaria também e das empresas. São os grupos completos, né? Exato. Então vamos inverter a pauta aqui. Enquanto prepara das secretarias, a gente. Secretarias, administração indireta, tudo, né? Mas não vai dar para misturar tudo junto. Tem que fazer isso. Não, mas. Não, a gente vai botar tudo. Peraí, a gente tem que botar grupo por grupo, não vai dar confusão. Por exemplo. Isso, bota todo o grupo na urna, né? Vamos fazer, bora. Bota aqui. anunciando publicamente o que está em cada um e aí alguém vai puxando. Cada conselheiro vai tirar dentro do seu envelope dois papéis para ter se botar tudo junto, pode ser. Não vou. Não, fazer. assim, Pode deixar. Você coloca, Não. a sugestão é que coloque um envelope de cada grupo por vez na Tá urna. aqui, exatamente. Faz a leitura de cada município, vai depositando na urna, depois faz a Vamos mistura, lá. vem alguma pessoa da Entendi. plateia e faz e puxa o município. Vamos lá. E sucessivamente. Vamos lá. Ó, grupo 1. Tem o município Mar Vermelho. Igaci. Então vai dobrando aqui para mim, por favor. Só porque depois tem que, senão fica dentro. Igaci. Palmeira dos Índios. Tanque d'Arca. Quebrangulo. Viçosa. Capela. Chã Preta. Não, já fica depois no envelope dobradinho, viu? Belém. Paulo Jacinto. Boca da Mata também. Boca da Mata. Atalaia. Maribondo. Cajueiro e Anadia. Agora, se o conselheiro... Aí depois tiro todos, aí põe o do outro grupo, entendeu? Grupo por grupo. Outra questão de ordem, mas aí não seria o caso de colocar também secretarias, administração indireta, A gente ou vão não para não ser... perder tempo, mas vamos fazer depois. A gente vai fazer o mesmo processo. Então cada grupo vão ter 3 entes fiscalizados. Um município, uma secretaria e o... O quantitativo até eu acho que é mais. Não é nem. Acho que vão ser 2 municípios, o secretário está vendo de acordo com a quantidade de funcionários na. É porque eu entendi Aí que nós seria estamos- pelo aqui grupo são inteiro 2 entes, mas não, pelo que eu estou entendendo, então é de cada grupo, são 2 municípios, 2 secretarias, 2... É isso. Exatamente. Ficou da outra vez, foi exatamente. Ficou 2 municípios,
Não, uma secretaria e uma empresa. Ah, perfeito. Não era só Certo? porque o... Tá, agora tá Certo? perfeito. Então tá. Aqui. É bom mexer para alguém fazer o... Tenor, pega aqui. Maribondo. E, não, só são dois. É, Quebrangulo. Maribondo e Quebrangulo. Então, esses ficam aqui. do grupo. Esses dois. Só um grupo. Só o grupo. Quem é do grupo 1, relator? Grupo 1. Agora? Quem é grupo 1? Agora sim entendo. Como? Grupo 1, grupo 1. Grupo 1, quem é? Ah, tem aqui. Grupo 1 é Maria Cleide. Cleide. Conselheira Maria Cleide. Grupo 2 agora. Roteiro. Murici. Rio Largo. Paripoeira. Santana do Mundaú. Pilar. Barra de São Miguel. Maceió. Branquinha. Jequiá da Praia. Coqueiro Seco. Barra de Santo Antônio. Messias. São Miguel dos Campos. Satuba e União dos Palmares. Excelência. Conselheira Excelência. Rosa Maria. Eu, desculpe perguntar, me ausentei, mas está sendo tirado daí os municípios que já foram. Acredito que Tem, sim, já tem foi. que tirar. Tem que tirar os que já Tem que foram. tirar, claro. Então faz o seguinte, Eu conferi 17 porventura, municípios. caso tenha um já sorteado e tira outro. É. Não é melhor? É. Para não ter Mas não que... tem sentido, né? né? Se sortear, Se mas sortear a faixa. Depois a gente vê, ó. Pera, já Não, tudo bem, mas tem que ter esse controle aqui agora, para Tá saber. aqui, pronto, tá aqui, ó. Isso aqui, Marimbondo. Não, esses são os novos. Esse aqui não sorteou agora. Do grupo 1 da antes. Sim, se for sorteado, eu tiro o outro. Mas eu tenho aqui a Do grupo relação. 2 é Marechal e São Se a gente tiver que tirar desses aqui, tira aqui. Dois. Coqueiro Seco. E União dos Palmares. Aqui tem a Conselheira Rosa, né? Conselheira Rosa. Tira tudo. Tem um peso aqui. Cuidado com o Vitor. Olha aí. Grupo 3. Céu, conselheira Céu. Pode. Esses dois já começam. Limoeiro de Anadia. Campo Grande. Olho d'Água Grande. Piaçaba Sul. Teotônio Vilela. Cururipe. Coité do Noia. Penedo. Não teve não. Feliz Deserto. Feira Grande. Taquarana. Campo Alegre. Campo Alegre. Junqueiro. São Sebastião. E São Brás. Esses dois, os dois da vez passada já está tirado aqui. Foram 3, não foram 3? O outro seu era Igreja Nova e Porto Real do Colégio. Não está aqui. Já foi tirado. Mas o sorteio anterior não foi sorteado 3 municípios para cada relator? Dois municípios. 2 municípios? Dois. Tá. Agora ficou uma secretaria e uma aqui ou empresa. Ficou 2, 1. 2, 1, 4.
Campo Alegre. Depois mantém isso para o mês seguinte, que facilita. E Campo Grande. Grupo 4. Conselheiro Cícero Américo. Olho d'Água das Flores, Major Isidoro, Lagoa da Canoa, Monteirópolis, Traipu, Craíbas, Cacimbinha, Batalha, Belo Monte, Giraldo Ponciano, Jacaré dos Homens, Arapiraca, Jaramataia e Dois Riachos. Também está fora, já tinha Minador do Negrão e Olivença. Não estão mais no grupo 4. Olho d'Água das Flores. E Lagoa da Canoa. Grupo 5. Gustavo Lessa. Maragogi. São José da Laje. Passo de Camaragibe. Porto Calvo. Não tô brincando. Jundiá. Novo Lino. Joaquim Gomes. São Luís de Quitunde, Matriz de Camaragibe, Campestre, Colônia Leopoldina, Flecheira, Bateguara, Japaratinga e Jacuípe. Também está ok. São José da Laje e São Luís de Quitunde. Grupo 6, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. São José da Tapera, Carneiros, Canapi, Água Branca, Piranha, Mata Grande, Poço das Trincheiras, desculpe, Santana de Ipanema, Senador, caraca. Não precisa não, só pra... Senador Rui Palmeira, Olho d'Água do Casado, Ouro Branco, Palestina, Maravilha e Pão de Açúcar. Palestina e Canapi. Terminado os... Pronto, agora vamos fazer o da Secretaria. Ali, guarda aí para mim, por favor, esses que sobraram. Esse, ô Jalão, aqui está as secretarias em secretaria. Não, e depois as empresas e autarquias, está separado? Está tudo aqui? Como é que a gente vai fazer? Vai ser um de cada. Se der duas secretarias, aí tem que... Porque seriam secretarias e a administração indireta e o outro seriam só administração indireta, não é isso? É. Mas pode misturar. Pode ir falando e a gente separa o que for empresa.
Assembleia Eu só Legislativa. guardando o grupo 6, ainda não. Grupo 1. Conselheira. Grupo 6, Já fiz agora o dele. O último foi o seu. Foram Canapi e Palestina. Então, Assembleia, né? Secretaria. Administração direta, né? SECOM, Secretaria de Comunicação, Controladoria Geral do Estado, Polícia Militar, Infraestrutura. Eu coloco, né? Como é que vai passar por aqui? Tem uma tesoura aí? Tem a tesoura Tem aí. uma régua? Pegar, eu já resolvi, né? Infraestrutura e Secretaria de Habitação e Interesse Social. Conselheira Maria Cleide. Esse é o, qual é o grupo? Grupo 1. Eu estou fazendo na ordem do grupo. Grupo 1. Já mexeu aí? Aí só tem secretaria, não tem as empresas não, viu? É, administração direta. Viu, Jalon? Isso aí que eu vou até fazer. Mas são dois agora. É um desse? É um desse e um do outro. O outro não tinha não. Secretaria de Infraestrutura. Secretaria de Infraestrutura. Pronto, vira aqui. Esse já foi. Deixa aí. Obrigado. Viu? Do grupo 2, Conselheira Rosa. Aí. Tem que cortar aí. Pô, tem um monte aqui. Por que tá junto? Não entendi. Parece que for sorteado porque não pode separar porque é o Tribunal de Contas e o fundo, né? Se for sorteado isso, é os dois. É os dois, Então tá certo. Aí tá Acredito certo. que- Então, Mas naquele Vou fazer caso a não, leitura. porque era. Na Conselheira Rosa, Tribunal de Contas e o Fundo Especial, que é do fundo, é a mesma coisa, tá certo. Aí tem que ser os dois. Corpo de Bombeiro e o fundo, que é o fundo da Defesa Civil. Secretaria do Meio Ambiente e também o Fundo de Recursos Hídricos. Ele tá certo, tá certo. O Perícia Oficial do Estado e Secretaria do Estado de Pesca e Arquitetura, CEPAC. Não, de arquitetura, tá vendo aqui? Não é arquitetura? CEPAC. Pesca e arquitetura? Agricultura. Mas tá aqui. Cadê o Vitor? Subentende que Se perde, é a Secretaria de Pesca. pesca realmente. Não tem arquitetura a ver nada com pesca. Tá certo? Tem nada a ver. Eu sou eu. Secretaria de Pesca e Agricultura, deve ser. Veja lá aqui. Grupo 3, Conselheira Anselmo Brito. Tem um aqui que tem um fundo que não se acaba mais. O Tribunal de Justiça e o Fundo Especial de Modernização, o Fundo Especial da Escola Superior e o Fundo Especial. Tem 3 fundos. Talvez seja melhor cortar, deixar só o Tribunal de Justiça, porque senão vai ficar um volume grande, vai ficar desigual. E se for sorteado esse, a gente já entende. E tem os fundos, pode Não é ser. melhor? Não vai ficar muito. Senão vai ficar. Já pegou o gordinho aí? Vai ficar um desproporcional. Desproporcional, é verdade. Aí, mas já subentende que se pegar o TJ, pega. Então, aí a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Renda, Secretaria do Estado de Turismo, Setur e o Fundo. E a Polícia Civil do Estado de Alagoas. Que é os fundos, o nome dos fundos. Sim, mas. Sim, mas tudo pertence ao relator do Tribunal de Justiça. Com relação A grupo, com relação ao grupo. E o fundo separadamente. É, Entendi. Então, tem vários, com júris, o da escola, Fundesmal, Sim, mas eu não entendi agora não. Me explica aí, conselheiro Anselmo, qual é a... porque aí é julgamento, prestação
Deconto. Não, mas o que a gente está ajudando aqui é que É a quando fiscalização. for feita a fiscalização, ele vai fazer do Tribunal de Justiça, ele faz dos fundos. Seria uma coisa mais produtiva. Não, eu tô entendendo, é porque a prestação de contas aí ela é individual, do Tribunal de Justiça, do Não, mas aí o Fundo. relator, Não, ele tudo bem. o relator vai fazer separado. Mas, por exemplo, a relatoria é do mesmo conselheiro. O fundo se refere todo ao Tribunal de Justiça. Então ele tem que não precisa. Quando a pessoa for fiscalizar o Tribunal de Justiça, ele vai ter que verificar os fundos. Não entendo. Mas os relatórios Relatórios separados. Não tem porquê. Para este Entendeu? relator, isso é ótimo. Certo? É mais prático, entendeu? Ele já sabe que quando for no Tribunal de Justiça. Claro. Secretaria do Estado do Turismo, setor. O problema é que quando eu chegar aqui, eles vão ter que fazer sempre processos. Vira aqui pra. É, só um aí. Isso aqui. Esse aqui era os outros do PJ que sobrou. Isso aqui já tá fora. Tá fora isso aqui pra mim. Conselheiro Cícero Américo, grupo 4. Conselheiro, por gentileza, os meus sorteados, que eu não prestei atenção. Secretaria de Turismo e Funtures. Turismo e... Turismo e o fundo. O turismo e o fundo, o turismo e o fundo. Tá. Se quiser contar isso aqui, Secretaria de Assistência Social de Assistência e Desenvolvimento Social. Os fundos, né? E o respeito, onde tem os fundos, tem que ter os fundos. É correto. Gabinete do Governador. Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Gabinete Civil do Governador. Secretaria do Estado de Gestão Pública. Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social. Grupo 5. Conselheiro Otávio. Era dos fundos. Secretaria do Estado de Educação e Esporte. Secretaria do Estado da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos. Gabinete do Vice-Governador. Secretaria Especial de Promoção da Paz. E Ministério Público Especial junto ao TC. Secretaria de Educação e Esporte. Aqui não. E o grupo 6, conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. Pode tentar me ligar. Secretaria de Estado de Articulação Social. Secretaria do Estado da Saúde. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Gabinete Militar do Governo, do Governador. Ministério Público Estadual. Procuradoria Geral do Estado. Ninguém aqui, né? Tirei. Do fundo também tem. Fecha aqui tudo aqui pra gente. Tirar foto disso aqui. A gente Põe bota no tudo. site. Ministério Público Estadual. Depois a gente bota tudo na mesa. E o fundo, claro. Acho que já está implícito. Não vai digitar o. Já tem que ver o fundo, que é onde está a movimentação financeira. Tem a Falta administração indireta. agora A indireta. a indireta.
Esse fundo não é direto da fazenda, veio ligado com isso. Esse fundo nós já vem ligado. Não, a gente precisa. Quem é o diretor? Quem é o diretor da área? Eu só queria solicitar à diretora Rejane que providenciasse o sorteio para a sessão da quinta-feira. Para a gente não. Quinta-feira. Vou botar. Você botar na ata lá. Esses são sorteados, certo? Então fica deliberado na próxima quinta-feira. Obviamente eu não vou estar aqui, eu acho que o conselheiro Cícero Amério, mas ele irá proceder com certeza o sorteio das indiretas. Eu queria solicitar à conselheira Rosa a assumir a presidência para fazer relatoria. Pode sair, direto. Para relatar, o conselheiro Otávio Lessa. Processo TC 6450/2012. Trata o presente processo da prestação de contas geral da Prefeitura Municipal de Porto Calvo, exercício financeiro de 2011, cujas peças chegaram a este tribunal encaminhadas através do ofício datado de 4 de maio de 2012, firmado pelo senhor Carlos Eurico Leão de Lima, prefeito do município, em conformidade com o que determina o artigo 1, inciso 4 da Lei 5.604 e a Lei Orgânica deste tribunal. Após análise preliminar e checklist efetuado pela assessoria do gabinete, foi constatado que o gestor encaminhou todos os documentos obrigatórios quando do envio da prestação de contas, conforme determina a Lei 4.320 e a Resolução 002/2003 do TCE. Entretanto, foram constatadas algumas inconsistências elaboradas no balanço financeiro e o balanço patrimonial, como se segue. Primeiro, o balanço financeiro, quando do seu fechamento, apresentou a diferença de R$ 3.875.638,07. Caraca. Caralho. 2. O balanço patrimonial registra um ativo financeiro na conta de aplicação financeira, um valor negativo de R$ 1.033.510,92. Considerando que as correções das inconsistências dos demonstrativos acima elencados são imprescindíveis à análise da prestação de contas, sendo essas correções de inteira responsabilidade do gestor e do contador, considerando que as prestações de contas do município de Porto Calvo, exercício financeiro de 2001, foi protocolado neste tribunal no dia 4 de maio, portanto, provada a intempestividade, uma vez que o prazo para essa protocolização expirou em 30 de abril, considerando finalmente que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos 55, assegura o interessado o direito do contraditório e à ampla defesa, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, a converter o julgamento do processo em diligência a fim de que o senhor Carlos Eurico Leão de Lima exercisse seu direito acima citado, remetendo ou substituindo a esta Corte de Contas, no prazo de 15 dias, os anexos citados do item 1 e 2, conforme prevê o artigo 109 da Resolução 3 de 2001, contados a partir da data da publicação desta decisão na imprensa oficial. B. Uma aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL, equivalente a R$ 1.727, pelo envio intempestivo da prestação de contas do exercício 2011, em conformidade com o que dispõe o artigo 3º, inciso 2º
da Resolução Normativa 1 de 2003 e da Lei Orgânica 5.604 deste Tribunal. C. Remeter o processo ao FUNCONTRAS para providência quanto ao cumprimento da deliberação contida no item B. E D. Cientificar o gestor da Prefeitura de Porto Calvo do inteiro teor desta deliberação e alertá-lo que o não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução e ação de execução. Esse processo trata-se do procedimento que nós estamos adotando com relação a uma verificação antecipada, pelo menos para a gente tentar ver se a gente, pelo menos o gabinete analisa todas as contas de 2011 dentro do ano de 2012. Então foi verificado já essa diferença, estamos esperando que o gestor faça suas explicações e que a gente possa analisar dentro desse prazo de 15 dias, que é assim que esperamos. Com a palavra, Ministério Público. Esse processo, o senhor encontrou algumas irregularidades, vai dar prazo para que a parte apresente, né, sane ou justifique, e em seguida, só para confirmar, o procedimento seria envio ao Ministério Público, auditoria, então o Ministério Público vai se manifestar posteriormente. Sim. Ok, estou satisfeito, o Ministério Público, pois não? Não, é só para explicar, o procedimento ele continua normal, é que como a gente já detectou e a gente está tentando fazer antecipado, eu quero cumprir o 2011 em 2012, uma coisa assim que eu quero que a gente feche 2012 agora, em 2011. Então a gente está fazendo uma primeira análise e as faltas já vi uma diferença de 3 milhões, eu já quero que ele se explique, eu já estou dando, essa que é a finalidade, para que não crie depois diligência para lá, diligência para cá, eu já resolvi. Quando for passado para a Procuradoria, para a Auditoria e para o Ministério Público, ele já vai dentro das explicações do gestor. O Ministério Público entende que é louvável a iniciativa do Vossa Excelência, realmente isso vai dar uma agilidade assim, inestimável no processo, vai ser importantíssimo que se ouça logo o gestor, ele apresente a sua manifestação e, em relação ao Ministério Público de Contas, o senhor pode contar que nós faremos tudo que for possível, estiver ao nosso alcance, até mais do que for necessário para que esse processo saia do Ministério Público ainda esse ano, assim que nós recebemos, com parecer e não inviabilize o atingimento dessa meta, que é uma meta importantíssima. Então, o Ministério Público se manifesta favoravelmente à iniciativa do relator, é o que havia de se manifestar. Muito obrigado. Obrigado. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Fala da figura do contador. Sim. Mais uma vez, eu quero parabenizá-lo, já é a segunda vez que Vossa Excelência, e digo aqui da minha inveja saudável, pensava eu ser o primeiro a fazer isso. Parabéns, Excelência. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Dr. Sérgio. Excelência, tem algumas considerações a fazer sobre esse processo. Inicialmente, eu queria dizer que aqui se trata de um processo de prestação de contas do prefeito. E, desculpa discordar de Vossa Excelência, mas, no meu entendimento, o processo de prestação de contas de prefeito não cabe aplicação de multa, porque, conforme determina ali o artigo 96, inciso 5º, neste caso, a decisão do Tribunal de Contas é através de parecer prévio. Aqui, Excelência, até compreendo a sua diligência no sentido de aplicar a multa pela irregularidade da intempestividade na apresentação dos documentos, mas eu penso que é possível, inclusive, isso aí, mas não nesse processo. Então, aqui, no meu entendimento, o caminho aqui seria fazer o desentranhamento das peças que comprovam, que evidenciam essa irregularidade, autuar um novo processo e ali sim aplicar essa multa, mas não nesse processo específico. Porque, se fosse assim, a gente poderia, na nossa relatoria, no exame da prestação de contas, identificar, por exemplo, um ato praticado com grave infração à norma legal. E ali também propor a aplicação de multa. E tantos outras irregularidades que tivesse previsão legal para aplicação de multa.
E neste caso específico, no processo de prestação de contas de prefeito, meu entendimento é que não cabe aplicação de multa, pelo menos nesse momento. Então, diante disso, eu entendo que a proposta da linha B aqui, ela não cabe. Com relação a converter o processo em diligência, Vossa Excelência diz que aqui para que essa providência para que ele exercite o direito do contraditório em ampla defesa. Outra observação que eu faço é que o procedimento, no meu entendimento aqui também, seria encaminhar o processo em audiência, né, no caso verificada a possibilidade de aplicação de multa ou citação, no caso de imputação de débito, dano ou prejuízo ao erário. E aí também, da mesma forma, em um processo distinto. Mas aqui, como bem Vossa Excelência também colocou, se trata também de diligência, para que ele remeta ou substitua essa cor de conta, aquelas peças que Vossa Excelência citou acima. Então, aqui realmente o caso seria de diligência para esse item. E aí sim seria pertinente aqui a decisão simples, na forma que Vossa Excelência está propondo. Diferentemente do exercício do contraditório em ampla defesa, que poderia ser por despacho de ofício de Vossa Excelência, ou então a pedido da Diretoria Técnica ou do Ministério Público de Contas, conforme previsão também regimental. Então, é bom que assim a gente atente para isso, para que futuramente esses processos não venham incidir recurso ou então impugnação sobre eles. Então, Vossa Excelência, com relação a esses dois pontos, eu tenho a observar isso e gostaria, diante disso, já antecipar meu voto contrário à decisão de Vossa Excelência por essas razões que eu acabei de relatar. Muito obrigado. Com a palavra, conselheiro Otávio. O meu entendimento que cabe a multa, porque o processo, nós estamos solicitando ao Funcontas que ele vai gerar um processo em separado para que a multa seja cumprida. Nada atrapalha o andamento do processual da prestação de contas. Então, o meu entendimento é que cabe, o processo será feito um processo separado, essa é a sistemática, o Funcontas vai fazer um processo separado, até que a gente faz o encaminhamento para ele, para que ele possa gerar esse outro processo, ou seja, é uma outra numeração, é um outro encaminhamento. Esse é o meu entendimento. Com relação a todo o procedimento, com relação aos encaminhamentos de Procuradoria e de Ministério Público, tudo que for dentro do encaminhamento, ele vai continuar sendo, certo? Apenas o gabinete está fazendo uma observação de cunho legal, onde não foi apresentado o documento da pós, para poder ser feito a análise. Não tem condição de analisar onde existe uma grande diferença. Então, eu, como relator, entendo que isso, dando o prazo ao gestor, para que ele possa corrigir imediatamente se foi uma falha de encaminhamento, ou se foi uma falha lá de orçamento, não sei. Ele se explique e que a gente possa, após receber essas informações, a gente ter o trâmite normal, não vai afetar o processo em absolutamente nada, ele vai ter todo o seguimento e toda a legalidade possível. Esse é o meu entendimento. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Eu entendo a razão, a motivação do conselheiro Sérgio Maciel quando fala da questão do julgamento e do parecer prévio. Pois bem, a nossa lei orgânica, ela, no seu título 2º, trata do julgamento e fiscalização, duas coisas bem distintas na atividade do Tribunal de Contas. O julgamento, eu diria que no julgamento o tribunal assume uma posição passiva, qual seja, a de receber a prestação
e ou tomada de contas. Não me refiro à tomada de contas especial, que é, em alguns casos, o tribunal tem a própria competência ou para mandar instaurar, ou ele mesmo instaurar por esponte próprio. Pois bem, no capítulo 1º desse título 2º, temos do julgamento de contas. E o julgamento de contas envolve tudo o que estiver dentro deste capítulo. Temos as várias seções. Seção 1, da tomada e prestação de contas, é julgamento de contas. Seção 2, dos adiantamentos, é julgamento de contas. Seção 3, das decisões em processo de prestação ou tomada de contas, dentro também do título 2º, julgamento de contas. Seção 3, tem aí a subseção das contas julgadas regulares, com ressalva, irregulares. Tenho a seção 4 da execução, também dentro do julgamento de contas. Tenho seção 5, as contas prestadas pelo governador dentro do julgamento de contas, o que por si só já salta aos olhos uma impossibilidade. E, verificando-se o que diz esse artigo 34, combinado com o artigo 94, também da lei orgânica, no qual ele diz: aplique-se aos municípios, no que couber, as disposições desta lei. Então, por si só, este artigo 34, seção 8ª, seção 5ª, das contas prestadas pelo governador do Estado, também está dentro do título prestação de contas. Eu já ressaltei a minha impossibilidade, já que as contas de governo, contas de chefe do Poder Executivo, esse tribunal não detém a competência para julgar, mas apenas para apreciar através do seu modo próprio, que é o parecer prévio. Contas de governo, fique bem claro. As contas de gestão é uma outra sistemática. Mas o que seriam essas contas de gestão? Hoje no tribunal, como é que ela é feita? Praticamente essas contas de gestão, elas são tomadas do gestor. Através de que procedimento? Um procedimento fiscalizatório, que não é julgamento de contas, que nós conhecemos como inspeção in loco, que também é um nome indevido, que não é inspeção in loco, é auditoria, porque regimentalmente lá tem a discriminação do que seja uma inspeção e do que seja uma auditoria. O que o tribunal faz, apesar do nome inspeção in loco, se chama auditoria em todas as suas leis. A considerarmos que as contas prestadas pelo governador do Estado dentro do título julgamento seria uma excrescência da própria lei orgânica do tribunal. Passemos adiante. Seção 6. Aí vem o nome da fiscalização, nome fiscalização. Lembremos que o título é do julgamento e fiscalização. Mas no seu capítulo 1 só trata de julgamento de contas. Então todas essas seções que estão dentro do capítulo 1º, pertencente ao título 2º, trata de julgamento de contas. Pelo menos na contextura que se apresenta na lei. Mais adiante, temos os atos sujeito a registro, também julgamento de contas. Embora saibamos que esses atos eles são apreciados para fim registral. Finalizando, temos a seção 8ª da fiscalização de atos e contratos. Também o nome fiscalização, mas dentro do julgamento de contas. Mas algo inusitado, que a própria regra regimental, artigo 100 de alguma coisa, diz que esses atos eles são julgados, inclusive elencando quais são o tipo de julgamento. Agora, o que chama a atenção de Vossas Excelências é que essas decisões, elas são decisões definitivas, não são decisões preliminares, não são decisões terminativas, que em nossa lei orgânica se encontra perdida aqui num local muito distante, porque quando trata da decisão do tribunal, fala da preliminar e da definitiva, mas não fala da terminativa, nem conceitua
Se não fizermos a interpretação do nosso sistema de controle interno, nós nem saberíamos o que significa uma decisão terminativa. Isto é evidente, ou falta a essa evidência mesmo na nossa lei orgânica. Eu entendo que logo eu que sou tão legalista, que prezo tanto, e, como diz o Ministério Público, a ferro e fogo, até admito que às vezes seja dessa forma, sob pena até de nós perdermos o controle da situação processual no nosso tribunal. Mas como eu entendo que esta decisão ela tem que ser tomada de alguma forma, e não existe na nossa lei orgânica, esse tipo de decisão que não seja julgamento de contas, eu entendo, esse é o meu entender, que, sendo a decisão preliminar naquela em que o conselheiro, antes de julgar o mérito, ou seja, de se ter uma decisão definitiva, ou regular com ressalva, ou irregular, acredito que poderia se utilizar desse artigo 17, parágrafo 1º da nossa lei orgânica, antes de adentrar ao mérito das contas de governo. Aí sim, julgando definitivamente, não, porque não falece essa competência ao tribunal, mas apreciando da forma que deve ser, através de parecer prévio, a qual é estipulado no regimento interno, inclusive dizendo que em quais casos ele se aplica. Então eu entenderia que, por falta de uma norma legal, poderíamos, aliás, como tem sido a praxe desse tribunal, utilizar deste instrumento para que essa decisão do conselheiro ela tenha substância. Essa é a minha colocação, é a minha impressão. Entendo as colocações do conselheiro Sérgio tecnicamente inabaláveis, perfeito. Se é parecer prévio, se é contas de governo, não cabe ao tribunal utilizar nada que seja do conceito julgamento. Este só se refere às contas de gestão, inspeção em loco, auditoria, algumas fiscalizações, mas por essa falta acredito que nós deveríamos interpretar dessa forma. Além do mais, temos algo que eu reluto muito em utilizar, porque eu acho que a técnica legislativa aqui ela andou para trás. Quando, no seu artigo 96, aliás, desculpem-me, no seu artigo 93, vou ler, abre aspas, nos casos omissos desta lei, o tribunal poderá. Não existe palavra em vão em nosso sistema jurídico, em nossos normativos. A gente pode fazer esta intuição, essa dedução até, recorrer de forma subsidiária ao disposto na lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado da União. E aqui vou fazer uma crítica. Faltou-se somente colocar essa terminação. Por exemplo, a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, pois poderiam utilizar em qualquer lei orgânica de qualquer tribunal. Poderá recorrer subsidiariamente ao disposto na lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Entendendo que esse tribunal, este pleno, possa fazer uma interpretação que se coadune com a sistemática do controle interno, eu acredito que a forma utilizada pelo conselheiro Otávio Lessa, ela encontra guarida na nossa lei orgânica. Mesmo entendendo a posição tecnicamente irretratável, irrefragável até do conselheiro Sérgio Maciel. É isso, Excelência. Obrigado. Palavra, Excelência. Com a palavra, que conselheiro substituto, doutor Sérgio. Coisa sobre o que o conselheiro Otávio Lessa mencionou, que
o FUNCONTAS vai instaurar um processo onde vai ser aplicada essa multa, né? Onde que vai ser cobrada essa multa ao responsável aqui. Bem, sobre isso, Excelência, isso aí não retira assim o fato de que o processo, assim, no meu entendimento, está privado de vício pelo seguinte, porque essa decisão ela está sendo exarada no processo de prestação de contas do prefeito, uma decisão em que Vossa Excelência aplica multa ao gestor aqui, né? Então, muito embora essa cobrança dessa multa e o fato de se caminhar a citação ou audiência ao responsável por meio de um processo específico instaurado lá no FUNCONTAS, isso não retira, no meu entendimento, essa impropriedade aqui nessa decisão, do fato de estar aplicando multa aqui nesse processo. Bem, com relação a algumas palavras aí do conselheiro Anselmo Brito, eu fiquei bem atento, foi importante aí os fatos levantados por Vossa Excelência, mas a gente não pode esquecer que isso aqui é um processo de prestação de contas do prefeito. Aqui nós não estamos tratando de julgamento. Aqui, nesse processo, nós, conselheiros, o Tribunal de Contas, ele só pode apreciar essas contas, essa prestação aqui, e nessa apreciação, esse Tribunal Pleno, a única decisão que pode ser tomada é pela aprovação ou não aprovação dessa prestação de contas. E não em relação a atos e fatos específicos examinados nessa prestação de contas, propor aplicação de multas ou outro fato. E outra coisa curiosa que me chamou bastante atenção, isso já há bastante tempo, até mesmo na época em que eu prestei concurso público para ingressar nessa casa, é o fato que traz o artigo 96 do regimento interno dessa casa, que lá ele diz que a diligência que aqui o relator determina tem que ser 93, exarada através de decisão simples. 96, inciso 6º. regimento. E isso para mim assim, eu acho que é muito, não sei os motivos que levou a isso, mas uma diligência, ela não deveria nem passar pelo relator. A diretoria técnica, o órgão técnico, ele verificando a falta de algum documento ou querendo algum esclarecimento para sanar o processo, o próprio diretor, o técnico, deveria encaminhar um relatório lá em diligência àquela unidade, solicitando esclarecimentos ou solicitando a documentação para que o processo seja saneado ainda lá na diretoria técnica. Então, é muita, como eu posso falar assim, é muita precisão solicitar que a diligência seja exarada através de uma decisão simples do relator. Felizmente é assim o regimento interno, então eu até proponho que isso aí seja revisto quando se for o caso, nós tivermos que rever essa parte do regimento interno. Mas eu continuo mantendo o meu posicionamento com relação a esse processo e deixo aí para reflexão esses apontamentos para que os próximos processos que traz de prestação de contas a gente aprecie. Inclusive, eu chamo a atenção que todas essas irregularidades elas devem ser levantadas nesse processo e na decisão, no relatório e o voto de Vossa Excelência pesar essas irregularidades para propor a esse egrégio Tribunal Pleno a rejeição ou aprovação dessas contas. E também encaminhar, determinar a administração ao gestor que se corrijam essas falhas, né? Então é isso, Excelência. Obrigado.
conselheira Rosa, presidente, só queria fazer uma observação simples. No que Vossa Excelência falou no final, eu estou totalmente de acordo. O que Vossa Excelência observou com relação a não passar e direto para a diretoria técnica, esse problema está resolvido, só basta implantar. Como já falei, tive a oportunidade de falar, no nosso relatório de PDI da consulta, é exatamente da forma que Vossa Excelência está falando. É perfeito, é perfeito. Isso aí eu concordo plenamente. Tá? O que Vossa Excelência está fazendo colocações, eu fiz as minhas com relação ao que eu entendo, que deve ser, levando em consideração, além de estar achando que estou realmente, efetivamente, não estou descumprindo nada, volto ao discurso que eu fiz anteriormente com relação à possibilidade e à obrigatoriedade que nós todos funcionários temos da gente corrigir, da gente verificar onde é que a gente pode andar melhor. Eu não tenho dúvida disso. Tá? O que eu não quero pecar é por falta. Eu posso até pecar por querer fazer demais. E além, como eu te falei, além de eu achar que eu estou correto nessa posição, qual é o passo acima que a gente quer dar? É que a gente, através de tudo que Vossa Excelência colocou no final, passe a ser efetivamente colocado em prática, para que a gente não venha fazer isso. Na hora que eu tiver a ferramenta que está aí disponível, que não foi implantada, no mesmo momento não vejo necessidade nenhuma de eu estar antecipando e nem pegando meu gabinete e sobrecarregando de trabalho. Entendeu? Então, se eu não tenho o ótimo, eu vou tentar fazer o bom. Sempre. Se tem que mudar o nome, eu sei lá, o que tiver que fazer, mas eu vou tentar fazer. E o que eu estou me propondo, a meta que eu vou estabelecer, na minha cabeça, eu vou cumprir, independente de nomenclatura, independente de se tiver que, para eu poder andar, tiver que propor mudança de regimento, só é Vossa Excelência aprovar a forma, eu vou trazer a resolução para mudar o regimento. Mas eu vou tentar andar com maior velocidade e com maior presteza, obviamente, cumprindo a legislação. É esse meu pensamento e é só isso, presidente. É isso que eu queria colocar. Excelência, só mais uma... Com a palavra, conselheiro Anselmo. É que eu notei aqui, mas passei me falar na hora a questão da multa em processo de prestação de contas. Eu conheço funcionamentos dos tribunais de contas, só estou exemplificando. Por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o processo de prestação de contas ele é formado de duas partes. As contas políticas gerais, globais, as políticas públicas, como se diz usualmente, e a parte mesmo da gestão. Em um único processo existem as duas formas. Sei que pode causar algumas ilações, algumas dúvidas, certo, mas aí o que acontece se na gestão o que for detectado a pessoa não gostar e o responsável tem todo o direito de recursar? Como é que vai ter um recurso do parecer prévio, já que o tribunal não seria o competente porque ele não julga, o recurso talvez fosse mais viável no órgão legislativo de julgamento? Mas tudo isso lá é normatizado e funciona dessa forma. Parecer prévio formado de duas partes. É como é lá, eu sei, só de exemplificação. Não quero que traga para cá, não quero que venha para cá, mas é só para lançar maiores... outros matizes a essa discussão. E, assim, e outra questão também, a questão da legalidade. Ainda até solicito, se algum conselheiro tem uma outra opinião que a gente possa utilizar, pegando a lei orgânica do tribunal, que essa sim obriga a conduta, e dermos uma interpretação que possa fugir o menos possível dos nossos normativos, eu até solicitaria que fosse repassado para nós, para que nós debatêssemos e formássemos uma opinião que não fuja, não desmereça o nosso próprio sistema de controle externo. E uma última coisa, a questão da multa em processo de parecer prévio, vamos falar assim, processo de parecer prévio. Veja bem, a multa aplicada pelo conselheiro Otávio Lessa
é a multa por descumprimento de uma obrigação acessória. A multa que eu entendo proibida de se aplicar em processo de prestação de contas, contas de governo e débito, é aquela multa resultante de débito. Mas a multa, obrigação acessória de remeter no prazo, remeter o correto, é perfeitamente aplicável mesmo no processo de prestação de contas. Vou citar um exemplo. Se o governador remetê-las atrasado, lá dentro do processo, provavelmente vai ser aplicada uma multa a ele, embora do parecer, embora do processo seja todo de contas de governo, e aí nós temos mais dependendo do ponto de vista, um agravante e um atenuante, que o governador não é nem responsável, pelo menos a priori, pelas contas de gestão. É esse o meu entendimento. Eu acho que esse procedimento do senhor Otávio talvez não pareça o mais certo, o mais correto do nosso sistema normativo aqui do Tribunal de Contas, mas é o que a interpretação até agora está podendo chegar. Meu posicionamento é nesse sentido. Obrigado, Excelências. Excelência, só mais uma palavra. Conselheiro Otávio Lessa, a minha preocupação, eu até compreendo assim, a sua intenção e eu até me associo a ela também, mas a minha preocupação ela se refere à possibilidade de impugnação das decisões desse Tribunal Pleno. Enfim, a anulação das decisões adotadas aqui nesse tribunal e o refazimento de todo o processo e daí por diante. Bem, essa era a minha preocupação. Com relação a essas últimas palavras do conselheiro Anselmo, eu discordo, porque assim, o próprio regimento aqui, ele tem previsão para aplicação de multa em outros casos também. E no, assim, por exemplo, no exame dessa prestação de contas, se for evidenciado lá um ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário, ou então ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Tudo isso existe previsão legal para multar. E eu acho que esse processo não é um processo adequado para isso, mesmo porque o artigo 96 aqui do próprio regimento é muito claro, o 96, inciso 5º. Vou até relembrar aqui que Excelência. Presidente, eu acho que ele devia botar, tem as duas opiniões, põe em votação e resolve o problema. Não, senão a gente vai ficar aqui. Só estou concluindo, porque mas assim, o que você está falando é de julgamento definitivo. O julgamento definitivo está se referindo exclusivamente a regimento interno. Silêncio, é isso aí, obrigado. Outra questão de ordem, Michel, que eu gostaria de levantar. O regimento interno, me antecipando a eventual crítica dos conselheiros, o regimento interno, ele disse que encerrado o debate, aí não compete mais o Ministério Público se manifestar. Como eu estou notando, eu acho que estão em fase de discussão ainda. Então não houve ainda o encerramento do debate, eu acredito que ainda pode ser possível a intervenção. E eu gostaria de, em breves linhas, apenas falar qual é o nosso sentimento com relação a essa questão, até porque se trata de uma questão que surgiu posteriormente à manifestação do conselheiro Lessa, e algumas outras questões foram colocadas. Então, enfim, a posição do Ministério Público com relação a esse caso, muito embora compreenda e respeite muito a manifestação do conselheiro Sérgio, muito cioso das suas atribuições aqui e fazendo uma leitura, uma interpretação muito bem feita dos autos, eu penso na mesma linha do conselheiro Otávio Lessa, e eu entendo que o Tribunal de Contas ele tem uma série de competências estabelecidas constitucionalmente e que ele pode exercer concomitantemente essas competências. A discussão em relação ao processo, ao modo como ele vai exercer, obviamente que isso vai ser regulamentado legalmente. Nesse caso, em concreto, pelo que eu observo, eu não vejo problemas, ou não vejo nenhum prejuízo à parte, eu não vejo uma ilegalidade em se aplicar essa multa nesse momento, até porque até a própria lei orgânica, eu estava aqui consultando, ela se permite que, eu sei que também é uma prestação de contas relativa a prefeito, que se emite parecer prévio, mas essa corte já, em outros casos, já reconheceu que há a possibilidade até de haver o julgamento dessas contas caso haja elemento. Tudo bem que foi num caso em que houve uma inspeção, mas eu acredito que se houver elementos ali que constate ou outra documentação que leve a crer que ali o gestor atua como ordenador de despesa, seja possível fazer essa análise também no mesmo processo.
Com relação às multas, são vários atos praticados que podem gerar multa, né? No caso aqui foi o atraso na prestação de contas. Eu acho antiprodutivo e eu acho que não seria melhor a aplicação se abrir um novo processo, fazer um novo procedimento, né? O que eu acho que é imprescindível num processo? O que é imprescindível no processo é oportunidade de manifestação, de defesa, manifestação, possibilidade de recurso, cumprir o mínimo dos requisitos para que as partes possam contribuir para essa decisão, ouvir o Ministério Público. Isso, para mim, na análise que eu faço nesse momento, está satisfeito, né? O gestor está tendo uma multa aplicada, mas vai ter conhecimento, vai poder se defender dessa multa. O processo ele vai tramitar normalmente, depois vai passar pelo Ministério Público. Então, diante do que eu vejo aqui, eu acredito que o processo ele está, a manifestação do conselheiro, ela não fere nenhum princípio constitucional, nem as competências dessa Corte. Eu acho que ela está bem embasada e fundamentada. E é por isso que o Ministério Público de Contas reitera a sua posição inicial, favorável à manifestação, ao voto, à proposta de voto do conselheiro, mas pedindo vênias ao conselheiro Sérgio, respeitando muito o seu posicionamento. Eu acredito sim, eu não quero também com isso passar uma ideia de que o regimento ou a legislação possam ser utilizados da maneira que convier. Não é isso. Mas a gente está aqui, nós estamos nos deparando a uma prática do tribunal, que não é uma prática de hoje, é uma prática que já vem, muito embora, se estiver equivocado, deve ser corrigida, mas eu não vejo nessa prática uma ilegalidade gritante, como, por exemplo, nós vimos em algumas outras situações que aqui aconteceu e que o Ministério se manifestou. Então, nesse ponto aqui, eu acredito que está havendo essa possibilidade de se manifestar, então realmente eu reitero a posição do Ministério Público, era isso que eu tinha a manifestar, senhores conselheiros, senhor presidente. Não havendo mais discussão, passo à votação. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Relator, excelência. Conselheiro... A gente já manifestou, antecipou o voto. Eu já antecipei o voto. Sim. Contrário. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator. Aprovado. E tem em mãos, presidente, processo 7375, dentro mesmo desse segmento de trabalho que nós estamos fazendo, que é a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina, exercício 2011, que chegaram neste tribunal dia 29 de maio, ofício 092 de 2012, datado de 29 de maio, firmado pelo senhor Cássio Alexandre Reis de Amorim Urtiga, prefeito do referido município. Após análise preliminar e checklist efetuado na assessoria do nosso gabinete, foi constatado que a referida prestação de contas foi protocolizada intempestivamente, ou seja, no dia 29 de maio, quando o prazo seria 30 de abril. Diante do exposto, entendemos que o gestor referido do município descumpriu as normas legais vigentes. Então, estou pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL, ou seja, R$ 1.727 ao gestor, senhor Alexandre Reis de Amorim Urtiga. Pela ciência ao gestor da CIA mencionada da presente deliberação. C. Pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para dar ciência e cumprimento da deliberação. E D. Alertar o gestor que não pagamento da multa ora aplicada, um prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É só, presidente. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público, reiterando já a sua posição inicialmente manifestada, entende que a proposta do conselheiro Otávio Lessa deve ser acolhida. É o parecer. Passo a discussão. Não havendo discussão, passo à votação. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Com o relator, excelência. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Pelas mesmas razões lá que se discutiu no processo TC número 6.450 de 2012, sou contrário ao acordo proposto. Conselheiro doutor Alberto. Substituto, doutor Alberto. Acompanho o relator. Aprovado. É só, Excelência, é uma questão de ordem que inclusive, eu não sei qual é a sistemática, mas que o
Foi aprovado, sendo vencido o conselheiro Sérgio Maciel, que é importante que conste em ata. Sim, sinceramente. Mas Os dois toma-se o voto pela aprovação, Pela maioria. Isso. Obrigado, excelência. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhor conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, antes de encerrar a sessão, queria já informar que na próxima quinta-feira não estarei na sessão, estarei no Espírito Santo, um evento onde estarei representando o Instituto Rui Barbosa. E declaro em nome de Deus encerrada a sessão, convocando os senhores conselheiros, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, para a sessão da próxima quinta-feira no horário regimental.